Secretaria de Mobilidade Urbana passa a recolher veículos abandonados em via pública de Natal. Vacinação contra a gripe começa nesta quarta-feira. Ceasa vai deixar de operar 24 horas por dia. E ainda, Porto de Natal retoma as exportações após apreensões de drogas em containers. Isso e muito mais na edição desta terça-feira, dia 9 de abril. Olá, tudo bem? A gente começa falando que a Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal está recolhendo os carros abandonados em vias públicas. No primeiro momento, a STTU vai tentar localizar o proprietário do veículo abandonado. Após um prazo estabelecido pela legislação de trânsito, o carro será recolhido. A gente vai notificar o veículo. Como é difícil de você encontrar o proprietário que deixou o carro naquele estado, a gente faz a notificação, prega no vidro do carro, certo? Para que ele seja alcançado através de outras pessoas e faça a remoção desse veículo. O intuito nosso não é de rebocar o carro, e sim de que ele retire e deixe a via livre. A STTU conta com a ajuda da população para denúncias de carros abandonados por meio do telefone 156. No caso dos carros mal estacionados, os agentes de trânsito irão atuar diariamente nas rondas pelas ruas de Natal. As pessoas que tivessem incômodos com carros dessa natureza nas suas redondezas, né, vizinhos, essas coisas, fizesse a reclamação junto à STTU através do 156. E através do 156 coleta esses dados e posteriormente passa para a gente em campo para a gente verificar se existe realmente esses carros e fazer essa notificação e posteriormente coletarmos, no caso, rebocarmos eles. Após recolhidos, os veículos serão levados para um pátio localizado no bairro das Quintas. Os proprietários só poderão retirar após o pagamento de algumas taxas e se tiver com a documentação em dia. Ele vai procurar a STTU, né, que lá eles vão encaminhar, vai ter a guia de recolhimento da taxa do reboque para ele poder reaver o seu veículo. Começa nesta quarta-feira a campanha de vacinação contra a gripe em todo o país. Este ano, os primeiros dias de campanha, de 10 a 19 de abril, serão direcionados ao atendimento das crianças a partir de 6 meses até 6 anos de idade, às gestantes e também às mulheres que acabaram de ter filho, no máximo 45 dias após o parto. Depois, a partir do dia 19 de abril, os outros grupos prioritários serão atendidos, como os idosos acima de 60 anos, os profissionais da área da saúde e os portadores de doenças crônicas não transmissíveis. O objetivo do Ministério da Saúde é atender, este ano, 59 milhões de pessoas em todo o país. Hugo Fernandes, de volta para o estúdio. A Central de Abastecimento do Rio Grande do Norte, a Ceasa, vai deixar de operar 24 horas por dia. O novo horário de funcionamento ainda não foi definido, mas o objetivo é reduzir custos e ter mais controle de segurança e limpeza. Os portões da Ceasa estão abertos 24 horas por dia. Caminhoneiros, trabalhadores e clientes têm acesso livre à central. Mas não são só eles. Como não há segurança no local, esse acesso fácil também está garantido aos bandidos. O plano do atual presidente da Ceasa é estabelecer um convênio com a SESED para garantir a presença de policiais militares durante o horário de funcionamento da central. A Ceasa não tem segurança, nunca teve, infelizmente. Eles nunca se preocuparam com segurança da Ceasa. Quase todos os dias as lojas aqui são arrombadas à noite. Essa aqui mesmo já foi arrombada umas 6 vezes. Enfim, ele não resolve nada. A Ceasa também está tendo muitos assaltos assim de loja. Roubo os lojistas está sendo muito roubado. Tem acontecido com frequência furto aqui? Aqui é todos os dias, que aqui não tem segurança. Outro problema recorrente na Ceasa é a falta de limpeza. No ano passado, a empresa responsável suspendeu o serviço devido à falta de pagamento. Este ano, um novo contrato foi assinado com um número de funcionários menor. Essa diminuição já conseguiu gerar uma redução de 37% nos gastos da central. Na limpeza, tinham 46 funcionários, certo, na parte da limpeza, e cortamos para 27 funcionários. Então, isso
teve uma melhoria de custo para a Ceasa de quase 600 mil ano. A Ceasa tinha uns 5 carros contratados e hoje cortamos 2. Hoje a necessidade que a Ceasa precisa de 3 carros, certo? Então são coisas que têm que ser cortadas, né, para que a Ceasa tenha esse melhoramento, para que as coisas andem melhor. Ainda não há data para que a mudança de horário aconteça, das 3 da manhã às 5 da tarde ou ainda das 4 da manhã às 6 horas da noite. Mas o presidente pretende pautar um novo horário nos próximos 90 dias. Eu acho que vai melhorar o fluxo aqui dentro. Porque a Ceasa hoje, a funcionalidade dela é 24 horas. Então, eu já tive reuniões com os permissionários, né, relacionadas a esse horário de abertura, de fechamento. Então, a gente veio falar com eles sobre isso aí, que essa é a importância. Então, a Ceasa, nós pretendemos abrir a Ceasa a partir das 3 da manhã, ou 4 horas da manhã, certo? E finalizando o fechamento às 17, 18 horas. E para que isso aconteça, é aquele respaldo que eu te falei, nós temos que ter seguranças, né, para que as coisas aconteçam muito bem. O Porto de Natal retomou esta semana as exportações de frutas após apreensões de drogas em containers. As informações com Edesiane Moreno. Desde a paralisação da empresa francesa CMA-CGM, o Porto de Natal estava com seus trabalhos parados. A Coderne retomou a exportação nesta última segunda-feira, quando um navio com 326 contêineres carregados de fruta partiu com destino à Espanha e Holanda. Além dela, outras 3 viagens já estão marcadas também com destino à Europa. Edesiane Moreno para o Câmara Repórter. Confira agora um resumo da sessão ordinária desta terça-feira da Câmara Municipal de Natal. A redução de verba para o projeto turístico da Redinha foi tema do pronunciamento do vereador Robson Carvalho durante o pequeno expediente da sessão. Essas emendas foram suprimidas. No início eram 14 milhões, passou para 1 milhão e com muita pressão popular e dos agentes públicos para 8 milhões e meio. Mas 8 milhões e meio é apenas um terço do necessário para iniciar a obra que vai dar uma nova vida à Redinha. Hoje nos pronunciamos sugerindo, pedindo à bancada federal que haja uma sensibilidade para que nós não percamos essa emenda. E uma solução seria um corte linear, um corte proporcional em todas as áreas, para não ter esse impacto tão negativo que teve com o corte dessas emendas, com a supressão dessas emendas. A discussão em torno do projeto de lei complementar da Prefeitura para alterar o Código Tributário do município abriu a ordem do dia. O vereador líder da Prefeitura explicou que a alteração diz respeito à regulamentação de taxas aplicadas pela Vigilância Sanitária para o licenciamento de estabelecimentos comerciais. A partir de agora, essa cobrança passará a ser integrada ao Código Tributário do município, fazendo com que haja a possibilidade da previsão da arrecadação e organização do orçamento e das finanças do município e, além disso, de promover justiça fiscal. À medida que nós vamos reduzir o valor dessas taxas para aqueles estabelecimentos de pequeno porte, com o intuito de dar mais condições do pequeno empreendedor buscar se licenciar junto à vigilância sanitária, por ser uma questão de saúde pública para as pessoas que utilizam e que frequentam os estabelecimentos comerciais da cidade. Mas o vereador Maurício Gurgel pediu adiamento da votação do projeto, que voltará ao plenário nesta quarta-feira. Todo projeto que trata sobre alteração no Código Tributário Municipal, nós temos que ter uma análise minuciosa, né? Então eu pedi um adiamento para que pudesse discutir de forma mais ampla essa questão, inclusive que envolve uma taxa de alvará sanitário, né? Então eu achei muito prudente fazer essa intervenção. Em primeira discussão foi votado e aprovado o projeto de lei do vereador Ranieri Barbosa, que pretende dar mais divulgação às audiências públicas que abordem projetos de relevância social, a exemplo do plano diretor da cidade.
Nós estamos alterando um parágrafo da lei para que dê oportunidade de uma publicidade maior para que tenha a participação da população. Porque os conselhos são legítimos, são eleitos através da população que elege os delegados. No entanto, o que é que os delegados, eles se limitam muitas vezes a apenas seus assentos de representatividade. E na hora que nós estamos gerando a publicidade, vou dar um exemplo, o plano diretor agora, a sociedade tem conhecimento e poderá ter uma participação muito maior, que é essa a nossa intenção. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONDICA, abriu inscrições para o processo de seleção dos candidatos aos Conselhos Tutelares de Natal. As informações com Luísa Mendes. O processo seletivo vai eleger os conselheiros para o mandato referente ao quadriênio 2020-2023 para as 4 regiões administrativas da cidade. O processo de seleção ele seguirá 5 etapas: a inscrição do candidato, a análise da documentação desse candidato, exame de conhecimento específico, eleição dos candidatos por meio do voto direto, secreto e facultativo e um curso de formação inicial com presença obrigatória. Ao todo, serão escolhidos 20 conselheiros titulares, 5 para uma das 4 regiões administrativas de Natal e 40 suplentes, 10 para cada uma dessas regiões. A remuneração mensal é de R$ 2.500, com carga horária de 40 horas semanais, das 8 às 18 horas. Vale ressaltar que somente os conselheiros titulares terão direito à remuneração. A inscrição do candidato ela será feita exclusivamente na sede do CONDICA, que fica na rua Trairi, 784, Petrópolis, na Casa dos Conselhos. E serão recebidas apenas em dias úteis entre o dia 22 de abril e 3 de maio de 2019, entre 8h30 e 1h da tarde. Luísa Mendes, de volta para o estúdio. O programa de tratamento fora de domicílio suspendeu a distribuição de passagens aéreas dos pacientes que precisam de tratamento fora do estado. Em 2011, Clara Braz, a Clarinha, foi diagnosticada com leucemia. Sem condições de custear o tratamento e oferecer o suporte adequado à menina, a família encontrou na Atmo, organização que cuida dos transplantados de medula óssea, o apoio necessário para vencer a doença. Com 4 anos, Clarinha foi diagnosticada com leucemia LLA e era uma leucemia fraca, como se diz, né? Que tinha cura. Então fez quimioterapia, mas ela começou a ter recaídas. E quando o paciente tem recaída da leucemia, ele é encaminhado para transplante. Foi quando nós conhecemos Clarinha, ficamos sabendo que ela ia ser encaminhada para transplante e começamos a dar o apoio a ela. Em 2016, o problema de Clarinha se agravou e os médicos decidiram que seria necessário realizar o transplante. A cirurgia aconteceu em São Paulo e foi um sucesso. Na época, estavam suspensos os transplantes, porque era no Hospital Natal Center e houve um problema que foi suspenso o transplante. Então, Clarinha foi encaminhada pela médica dela daqui de Natal para Jaú, onde ela fez o transplante em 2016. Então, ela fez o transplante, ficou lá, teve intercorrência, teve que ir para a UTI, mas, graças a Deus, ela ficou curada. De lá para cá, a menina sempre viaja a São Paulo para fazer exames e consultas. Ela e a mãe, Irani, costumam se manter na cidade paulista com os recursos de um programa federal gerido pelo Estado, chamado TFD, Tratamento Fora de Domicílio. A última viagem de Clarinha aconteceu no dia 20 de março. No dia 29, ela foi liberada para voltar a Natal. Só que o governo não enviou as passagens. Resultado, ela ainda está em Jaú com a mãe, se mantendo graças a doações. Tem que fazer as revisões com o médico que transplantou. Então, ela ia todo mês, depois ia de 2 em 2 meses, agora ela está indo de 3 em 3 meses, vai passar aí menos até que o médico dê alta completa. Era para, no máximo, dia 29 ou dia 30, o Estado mandar as passagens para ela voltar. E até agora ele não mandou, diz que estão bloqueadas todas as passagens. Além de dar as passagens, dar as diárias para a pessoa ficar lá. E elas não receberam nenhuma diária. Em nota, a assessoria jurídica da Secretaria Estadual de Saúde informou que a suspensão aconteceu devido a uma irregularidade no contrato com a agência de viagem responsável pela emissão das passagens aéreas do programa.
A CESAP informou ainda que está viabilizando, junto com o Gabinete Civil, o retorno dos pacientes. A presidente da Atmo, junto com familiares, vem realizando campanhas para trazer elas de volta. Nós mandamos uma ajuda e estamos fazendo uma coleta entre amigos para ver se a gente traz ela de volta, porque não é nossa obrigação, é obrigação do Estado trazer ela de volta. Mas ela tem vários amigos, né, a mãe de Clarinha, e esses amigos estão se unindo e conseguindo essa passagem, vai ser o jeito. Até agora não conseguimos, não. Informar para desmistificar. A conscientização sobre o autismo é intensificada no mês de abril, quando se realiza a campanha Abril Azul. Mateus, de 14 anos, tem espectro autista moderado. O desenvolvimento dele é acompanhado através de terapias com psicopedagogos e psicólogos. Por causa disso, tem tido vários avanços no comportamento e socialização. E cada avanço é comemorado pela mãe. Quando eu descobri o diagnóstico de Mateus, eu acho que uns 9, 10 anos atrás, poucos profissionais de Natal sabiam que era o autismo. A luta é diária, não para nunca, mesmo que ele esteja numa terapia adequada ou que seja atendida adequadamente, a luta da família continua, né? Porque a gente precisa estar sempre em contato com a escola, a gente precisa sempre estar nesse contato em conjunto, casa, escola, terapia, para que as coisas funcionem. Mas para a Bruna, a maior barreira para o desenvolvimento do filho não vem do transtorno autista, mas da deficiência da assistência adequada às pessoas com autismo. Ela lembra que a demora para o diagnóstico do espectro fez o filho passar do tipo mais leve para o moderado. Muitas famílias têm que entrar na justiça para conseguir esse atendimento especializado de forma adequada. É um pouco caro, não, é muito caro. As famílias não têm condições de pagar, né, de arcar com esse custo. Ter uma pessoa com deficiência hoje no Brasil é uma coisa surreal. E aí, quando não se tem políticas públicas, fica pior ainda. Então, tem que entrar na justiça para requerer, e aí é outra luta que é travada, né? As famílias dependem disso. Apesar disso, ela avalia que hoje a sociedade e os profissionais de saúde têm tido mais acesso a informações sobre o transtorno autista. Eu vejo que existe uma melhora muito grande na forma da sociedade conduzir com os meninos, e isso é muito importante, né? Eles são pessoas como nós e eles só precisam ser entendidos. A sociedade precisa respeitar e entender que o diferente é necessário para essa convivência. E para avançar ainda mais nas políticas públicas, a Câmara Municipal de Natal é um espaço relevante na abordagem e discussão de ações voltadas para a inclusão dos autistas. O vereador Fúvio é autor de 2 projetos de lei com o objetivo de ampliar os direitos dos autistas. Um deles trata da seção azul nos cinemas. Determina que os cinemas da cidade destinem uma vez por mês uma sessão para as pessoas com autismo, né? Essa sessão ela tem todo um tratamento especial para garantir mais uma opção de lazer para essas pessoas. Ela tem uma iluminação diferenciada, né? Não pode apagar as luzes totalmente. O som, ele tem que ser um som mais baixo, para que essas pessoas se sintam confortáveis, né, numa sessão de cinema. Então, muitas vezes a família não tem uma opção de lazer para essas pessoas. Para o vereador, a preocupação com a melhoria da qualidade de vida dos autistas e suas famílias é uma das bandeiras do mandato na Câmara. Determina que o Executivo Municipal, na execução de obras de moradias populares, ele destine 1% dessas moradias para as famílias de autista e com síndrome de Down, que elas tenham direito, né, em situação de vulnerabilidade, elas tenham direito a essas moradias. A seguir, a entrevista com Fernando Freitas, presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais do Rio Grande do Norte. É depois do intervalo. Espera, eu vou
É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. Já voltamos com o Câmara Repórter desta terça-feira. O meu convidado de hoje é o Fernando Freitas, presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais do Rio Grande do Norte, a quem eu desejo boas-vindas. Prazer nosso, Amanda, estar aqui com você. A gente vai falar sobre um assunto bem interessante, porque o governo do estado vive uma crise ainda, não é? Todo mês o governo, para fechar a folha de pagamento dos servidores, é uma novela, não é? É verdade. Mas conta pra gente como é que foi a arrecadação, pelo menos os últimos dados, né, que o senhor tem da arrecadação própria do estado. Estamos fechando 100 dias agora do governo da professora Fátima Bezerra. Eu quero já até dizer que o ambiente de negociação melhorou, está bem melhor. A gente está praticamente se reunindo toda semana, um fórum de servidores, com os representantes da área econômica do governo, com a coordenação do chefe do Gabinete Civil. Já temos, na realidade, nesses 3 meses, o pagamento do mês trabalhado dentro do próprio mês. Isso aí também foi uma conquista dos servidores, dos trabalhadores, fruto desse processo de negociação. Conseguimos agora, essa semana, a nomeação de uma comissão técnica que vai elaborar o calendário de pagamento para 2019, o restante de 2019, para acabar essa agonia que você falou há pouco. A gente fica todo mês definindo o calendário do pagamento do mês em curso. Então, assim, são vitórias do movimento sindical, são vitórias dos servidores, dos trabalhadores e também, eu acho que do entendimento que está existindo entre o governo e o Fórum de Servidores. A arrecadação própria está boa. Esse mês de março nós fechamos com quase 500 milhões de reais, 490 milhões de reais, 6% acima do mesmo período do ano passado, de março de 2018. O FPE está patinando, acho que em março não foi tão bom quanto foi em fevereiro, mas a gente acredita sim que é possível esse grupo técnico elaborar um calendário de pagamento para o restante de 2019. A arrecadação de abril é uma incerteza. Não, a arrecadação própria eu acredito que vai ficar próximo dos 490 milhões de reais. O FPE deve ficar próximo dos 300 milhões de reais. Então, assim, a gente vai passar abril e é tanto que o governo já confirmou essa semana também que no dia 15 vai pagar para quem ganha integralmente, para quem ganha até 5 mil reais, um pleito do Fórum de Servidores, que o governo tinha proposto só 4 mil. Sim. E também no dia 15 vai pagar 30% do total dos salários dos demais que ganham acima de 5 mil. Dia 30 já confirmado também a quitação da folha do mês de abril. Tá. Vamos falar agora sobre a dívida ativa. Como é que estão essas cifras, hein? É difícil a dívida ativa, né? Essa realidade nacional, o percentual de recuperação de dívida ativa de todos os estados é muito baixa. É muito baixo, o percentual é muito baixo. Aqui nós fizemos um seminário há uns 20 dias lá no Sindicato dos Auditores Fiscais, com a presença do presidente do Tribunal de Justiça, do Procurador-Geral de Justiça, da governadora, dos técnicos de todos os poderes, dos procuradores do Estado, dos auditores fiscais, e nós saímos de lá com a missão de incrementar essa cobrança no Estado do Rio Grande do Norte. 8 bilhões de reais é o valor atualizado da dívida ativa. Sabemos que parte dessa dívida é de baixa possibilidade de recuperação, mas já levantamos os 200 maiores devedores. Os 200 maiores devedores, 33 são de empresas, pessoas jurídicas, logicamente, que estão em atividade econômica ainda e que só esses 33 pode gerar uma arrecadação extra para o Estado do Rio Grande do Norte de aproximadamente 550 milhões de reais. Então, é um trabalho difícil, garimpar, mas eu acho que a gente tem condições
poder melhorar bastante o percentual de recuperação da dívida ativa. E como é que funciona, por exemplo, esse trabalho? É notificar? É ir na empresa pessoalmente? Como é que funciona? Tem uma cobrança, Amanda, extrajudicial. Antes de entrar com ação na Justiça, a Procuradoria é quem entra. Nós, na Secretaria de Tributação, fazemos uma cobrança extrajudicial, mandamos cartas. Quando a gente não consegue com o próprio trabalho do auditor fiscal, a gente está com o SEJUSC, que é uma coordenação hoje integrada com a Justiça, que estão fazendo as audiências de conciliação. Então tem dado muito resultado. Tem um colega, o colega Derance, junto com outro colega, que está fazendo um grande trabalho nessa área de recuperação anterior à cobrança judicial. Depois da judicialização, a PGE é quem faz o acompanhamento, o TJ, junto com o Ministério Público, também estão juntos. Existe o CIRA, que é o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos. Então, esse comitê aí é que é integrado pela tributação, pelo Ministério Público, pela Justiça, pelo DEICOT, que é a Delegacia de Combate ao Crime Tributário, todos juntos, né, procuradores e auditores, para a gente melhorar a recuperação da dívida ativa no estado do Rio Grande do Norte. Os auditores fiscais também participam das discussões da reforma da Previdência, né? Vocês aprovam o projeto como está? A PEC 06, Deus me livre, não tem condições. Amanda, isso é um engodo. Tá? Esse 1 trilhão que estão dizendo que vão fazer de economia em 10 anos, o DIEESE fez o levantamento junto com a Fundação Getúlio Vargas, 90% sai do regime geral de previdência, vai ser cortado, eles estão tirando 90%, para quem ganha, tem aposentadoria e benefício entre 1 e 2 salários mínimos. Isso é uma falácia dizer que vai combater os privilégios, é coisíssima nenhuma. A outra coisa, estão querendo acabar com a seguridade social no país, desconstitucionalizar, tirar da Constituição os artigos que criaram, né, em 1988, na Constituição Cidadã, a seguridade em nosso país, que é a assistência social, a previdência social com a saúde. Nós não podemos aceitar acabar num país tão desigual como o nosso, acabar com as fontes, né, de financiamento da seguridade. Há outro problema, diminuir os benefícios continuados. Tá? Nós sabemos que no país inteiro, os municípios pequenos, praticamente a economia gira em torno desses benefícios continuados da Previdência, os BCPs, e infelizmente o governo está dizendo que vai, a partir da reforma, em vez de pagar um salário mínimo, vai pagar R$400. É inadmissível essa situação. E por fim, nós acordamos que é necessário ajustes e a criação de uma alíquota progressiva, né, da Previdência. A gente acorda com isso aí, mas não pode sair de 11% para 22%, como está propondo o governo federal. É confisco, o nome disso é confisco. Você subir de uma reforma só, 100% a contribuição para a Previdência, isso é confiscatório. Então é muito debate, nós não somos contra por ser contra, mas nós temos muitas críticas e temos sugestões para poder melhorar a situação da Previdência no nosso estado e no nosso país. Para a gente encerrar, então, eu queria que o senhor explicasse, né, os temas que serão discutidos no seminário que o Sindicato dos Auditores vai promover nesta quarta-feira. Essa quarta, dia 10, a partir das 9 horas, uma parceria muito bacana que foi feito o Sindiferne com o Conselho Regional de Contabilidade e com a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas, para a gente melhorar a relação do fisco com os contabilistas e com os empresários. Acabou-se aquela ideia de que empresário é sonegador de imposto, que temos que fazer um trabalho quase que policialesco para combater a sonegação fiscal. Não existem impostos sem a atividade econômica. Os empresários são parceiros da sociedade. Quem paga no final das contas é o consumidor.
está comprando, que está, na hora que compra um remédio, que compra uma camisa, que compra um quilo de café no supermercado, está pagando impostos, né, embutidos no preço daquela mercadoria. O empresário recebe aquele valor, contabiliza no final do mês e repassa para os cofres do governo do estado do Rio Grande do Norte. Então, nessa quarta-feira, a partir de 9 horas, vamos debater como melhorar essa relação do fisco, dos contabilistas, dos empresários, dentro do ambiente de novas tecnologias, como é o caso do SPED fiscal, que é o Sistema de Processamento de Informações Econômicas e Tributárias, né? Que é prestado todo mês, que é utilizada essa ferramenta por contabilista, por empresários e pelo fisco, para poder a gente ter as informações necessárias para fazer a cobrança dos impostos no estado do Rio Grande do Norte. Então, é o primeiro seminário, eu tenho certeza de uma parceria bastante exitosa que vai ser a do Sindiferne, Sindicato dos Autores Fiscais, com o Conselho Regional de Contabilidade e com a Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas. Ok, Fernando Freitas, muito obrigada pela sua entrevista, viu? Nós é que agradecemos pelo espaço. Todo mundo convidado para o evento, hein? Essa edição do Câmara Repórter fica por aqui. Muito obrigada pela audiência de todos e até a quarta-feira.